Muito bom. Estamos hoje firmes e fortes aqui na nosso webinário online. Ontem não foi possível devido às questões aí. Hoje ainda estava um pouco complicado aqui o clima aqui em São Paulo, no estado inteiro, por conta aí do ciclone que veio lá do sul. E aí tivemos muito vento forte aqui. Não sei de onde vocês estão falando, mas aqui em São Paulo a coisa ficou um pouco complicada, mas eu acredito que vamos conseguir, vamos que vamos, né? Não tem mais desculpa. Se alguma coisa acontecer com conexão ou com áudio, aí vocês me dão um sinal, qualquer coisa aqui no chat para eu parar e aí a gente retomar, tá bom? Eu vou desativar o som de todo mundo por enquanto. E aí vocês podem usar o chat para, enfim, fazer as interações, responder as perguntas, que aqui vai ser bastante interativo. Eu vou estar o tempo inteiro pedindo a ajuda de vocês aqui para a gente realmente conversar um assunto muito inédito. Por quê, pessoal? Quando a gente fala em segurança na oncologia, a gente fala em relação a tudo. Segurança é algo que eu comento, pesquiso, implemento em protocolos, em pesquisa, já faz mais de 25 anos. E quando a gente fala em segurança, é relacionado a qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de cuidado, qualquer tipo de ajuda que você for pensar em fazer em um paciente oncológico. Então, não é nenhuma novidade trazer o tema segurança, código de segurança, inclusive vou precisar da ajuda de vocês aqui, porque esse é um assunto recorrente. No entanto, o que que eu senti falta? De sintetizar de fato uma recomendação grande sobre segurança, porque quando falamos sobre práticas integrativas, aí sim entramos no assunto de práticas integrativas. A gente acaba salpicando o assunto segurança em relação ao contexto como um todo. Então, aqui, de fato, vamos fazer algo um pouco diferente e inédito, que é trazer para vocês, principalmente a minha experiência, o que que eu penso sobre a integração baseada tanto em ciência, baseada em vivência, mas também baseada em resultados, que é o que a gente quer, e segurança, para que o paciente ele tenha confiança. Então, quando a gente pensa em segurança, e aí eu vou lá na realidade de vocês, da cidade de vocês, do consultório de vocês, muitas vezes o que faz a coisa não acontecer, travar, é a falta da confiança. E existe uma ligação direta entre falta de confiança e segurança. Então, se o paciente ou a equipe multidisciplinar ou a família não se sentem seguros com algo, e aí muita da nossa insegurança, porque muitas vezes eu tenho receio de usar um ponto de acupuntura, eu tenho receio, eu tenho medo, eu não sei por onde começar. Eu acho que aquela ajuda que eu vou prestar, aquele protocolo, aquela recomendação, aquele manual de cuidados, vai circular célula tumoral. Esta insegurança que eu, como terapeuta, tenho, ela é lida de forma inconsciente pelo paciente. E quando ele sente insegurança, aí a coisa desaba de uma vez, desanda tudo, e a gente acaba tendo essa problemática da falta de acesso do paciente, que é o que a gente mais busca, porque nós sabemos, nós somos terapeutas, o quanto é interessante que o paciente integre. Então, ele vai fazer uso das suas práticas convencionais, mas sabemos que ela é limitada. Vamos conversar sobre isso hoje, nesse webinário que eu trouxe para vocês aqui. Trouxe já um material e é exatamente esse é o conceito que eu quero passar para vocês do que me faz ter pacientes oncológicos fiéis no consultório. E eu vou dar logo para vocês aqui um spoiler, porque a oncologia é uma especialidade em que, quando bem trabalhada, mesmo nas práticas integrativas, a gente acaba tendo pacientes fiéis. Porque no final das contas, eu vou revelar um segredo para vocês aqui, que é um segredo
que eu percebo ao longo desses anos todos atendendo pacientes, que é exatamente o que o paciente deseja, o que o paciente quer. Quando a gente compreende isso, aí, inclusive, a gente até não precisa prestar muito atenção na técnica exatamente, ou saber exatamente o que fazer, porque muitas das vezes esse segredo, esse pulo do gato, ele está muito subliminar. E tem relação com confiança e segurança também. Então, essa é uma especialidade em que, naturalmente, vou contar para vocês aqui, os pacientes, eles fidelizam no consultório. Justamente porque estamos lidando com uma condição crônica e sempre há novidades. Vocês vão perceber que o paciente oncológico, ele não traz coisas estáticas, problemas estáticos. Os problemas que eles trazem, que são sensíveis ao que nós fazemos, é muito dinâmico. Então, quando bem trabalhado isso no consultório, você acaba tendo pacientes fiéis e que confiam no seu trabalho, e por isso vocês vão ter poucas vagas, inclusive, para fila de espera. Quase não existe fila de espera dentro da oncologia, quando você tem fidelização desses pacientes, obviamente com ética, ciência e resultados, que é o nosso propósito quando pensamos em segurança. Um aspecto muito importante que às vezes quem está na medicina chinesa, ou por não conhecer, ou por ter crenças, é sobre o aspecto científico, que eu gosto muito, inclusive sou pesquisadora, fiz mestrado, doutorado, ainda estou na rotina da pesquisa. E é justamente um dos aspectos, uma das bases que faz o paciente acreditar e confiar. Não é acreditar no sentido de eu preciso acreditar que a acupuntura funciona. Não é sobre isso. É sobre confiabilidade. E quando eu tenho pacientes que são aqueles tipo São Tomé, que inclusive muitos médicos são assim também, do eu só acredito vendo. E o que que é o ver? Muitas vezes não é nem o resultado ali, é sim também, mas o ver é ver resultados de ciência. Então, esse é um pilar muito importante, é o que nós vamos trabalhar aqui hoje. E quem vai ser o próximo que, além de mim, vai atender pacientes oncológicos sem medo de espalhar células tumorais? Essa é a pergunta. Quem vai ser o próximo aí de vocês que estão me escutando a atender pacientes com câncer, tendo um passo a passo que garanta a segurança? Um passo a passo não é um protocolo, tá bom? A gente tem um. Eu também tenho, vou contar para vocês aqui, alguma resistência quando falamos em protocolos de pontos de acupuntura, ou protocolos de ervas, ou protocolos de óleos essenciais, ou florais de bar, ou um grande protocolos para X situação. A gente sabe que a medicina chinesa não funciona com protocolos, mas o que eu estou falando aqui não é sobre protocolos, eu estou falando sobre um guideline, sobre um guia, um caminho a seguir. Esse caminho, ele não é protocolar, mas ele é sistemático. Então, traz muito mais segurança eu seguir um caminho de alguém que já percorreu, que desenvolveu um passo a passo, que é mais parecido com algo metodológico, sistematizado, do que protocolar. Então, esse passo a passo, ele é muito importante, eu percebo isso na prática do ensino, quando os meus alunos, eles têm acesso o que fazer, passo número um, depois, o que fazer, passo número dois, o que fazer, passo número três, e assim sucessivamente, isso traz um caminho seguro onde eu consigo pisar com certeza e aí, mediante este percorrer o caminho, eu consigo ter e visualizar, ver lá na frente os resultados que eu quero. E os resultados que eu quero, na verdade, são os resultados do paciente, e a gente vai chegar lá no sentido de entender quais são esses resultados, porque ainda temos colegas da medicina chinesa que acham, que acreditam que a oncologia, os pacientes oncológicos, são tratados para X coisa somente. Vamos aqui também fazer um caminho um pouco disruptivo. Vamos pensar diferente, pensar além da caixa, pensar além do óbvio, pensar além do mais do mesmo, sair um pouco da manada, do efeito manada, sabem?
Então, sair um pouco do efeito manada é que de fato vai fazer com que haja um destaque, haja um resultado diferente daquilo que o paciente está tendo. E é exatamente esse tipo de comunicação e posicionamento que nós devemos ter para que a nossa prática seja reconhecida, para que os pacientes tenham mais acesso. Então, na verdade, quando eu falo em segurança, baseada em ética, ciência e resultados, o que eu quero, no final das contas, é que as pessoas tenham acesso à prática integrativa. E quem será o próximo a receber pacientes de oncologistas, encaminhados por oncologistas que confiam no seu conhecimento integrado? Muitas vezes vamos repetir aqui essas palavras de confiabilidade. E quando eu falo confiança, não é só o paciente. O oncologista, ele é uma pessoa cética por natureza. Ele é o verdadeiro protótipo aqui, ou arquétipo do São Tomé, eu só acredito vendo. Porque eles estudam muito tratamentos que vêm exclusivamente da ciência. Então, eles têm a prática baseada em vivência, porque prescrevem muito off-label, mas são pessoas céticas por natureza. Então, a desconfiança é o carro-chefe deles em todo tempo. Então, como que você vai ser o próximo acupunturista terapeuta a receber pacientes que são encaminhados por oncologistas? Então, na minha prática, a realidade é que eu recebo meio a meio, de acordo com o posicionamento que eu tenho, a comunicação que eu faço, eu recebo pacientes que vêm de oncologistas, que encaminham, que prescrevem, vamos pensar assim, acupuntura, e tem também muita busca de pacientes que sabem e querem, fazem questão e questionam muitas vezes quando o médico ele diz que não há nada para fazer em algumas situações clínicas, problemas clínicos específicos em que a oncologia clínica tem sim muitas limitações. Então existem áreas na oncologia que avançaram muito. Às vezes eu não gosto muito de falar sobre essas áreas porque eles já avançaram, então eles não veem importância, mas sim destacar aí áreas em que eles não têm o que fazer. Então, eles costumam falar muito sobre eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer. Você vai ter que aprender a conviver com isso. E os pacientes, eles estão cada vez mais lúcidos e buscando saídas, buscando inovações, tratamentos inovadores que tragam aí resultados e conforto para esses problemas é, desafiadores, tanto para os oncologistas, para nós, terapeutas também, mas principalmente para o paciente, porque esses problemas que os desafiam são aqueles que prejudicam a qualidade de vida e prejudicam a rotina de vida, a performance status e por aí vai. Então, quando a gente vislumbra esse cenário, a gente percebe que as possibilidades são infinitas, e é exatamente sobre essas possibilidades que eu quero que vocês tenham conhecimento e também acessem. Por que não acessar o campo das infinitas possibilidades e das amplas variedades de tratamento, que não só aquilo que a gente costuma pensar quando lembra de um paciente oncológico. E nós vamos aqui destruir algumas delas para que vocês consigam perceber essas possibilidades amplas e as infinitas possibilidades, sim. Antes de mais nada, eu não sei se todo mundo aqui me conhece, mas eu sou Ana Cardoso, sou mentora de terapeutas, escritora e pesquisadora da oncologia chinesa. Sou mestre especialista em oncologia, acupuntura e medicina do estilo de vida. Tenho mais de 3.000 alunos treinados em 15 países. O Instituto Ana Cardoso já conseguiu penetrar e acessar aí mais de 15 países, já contribuiu com inúmeros pacientes, já contribuí, né, com muitos pacientes oncológicos de forma indireta e direta. De forma direta, em função do ambulatório que eu coordeno, que é um ambulatório online, social, digital, 100% digital, que já funciona há mais de 4 anos, inclusive. Gostaria até de trazer alguns números sobre o ambulatório, mas a gente está submetendo o ambulatório ao Comitê de Ética e Pesquisa, então esses números precisam ficar um pouco sigilosos até a gente, de fato, ter todas as autorizações do Comitê de Ética e Pesquisa, para que a gente consiga é, comunicar sobre os resultados que temos ao tratar os pacientes que temos tratado há faz 4 anos. Então, nosso ambulatório funciona. Hoje mesmo teve atendimento
todas as segundas e quartas-feiras, das 18 às 20, e conseguimos visualizar e perceber na prática clínica, de fato, tudo que o paciente oncológico precisa e todos os seus desafios do dia a dia. E de forma indireta, porque imagina 3 mil alunos aplicando tudo que se conhece e todos os pacientes indiretamente que são multiplicados nesse processo assistencial de qualidade e que são incontáveis, né? Eu não consigo nem mensurar quantos pacientes de forma indireta são beneficiados com este acesso que eu estou aqui me referindo já faz alguns minutos. Então, aqui tem alguns resultados desse propósito, que é treinar pessoas, não só no Brasil, essa turma mesmo foi uma turma de Portugal, onde eu fiz o lançamento do meu livro em 2023, com muito gosto. Aqui também tem algumas outras iniciativas interessantes. Isso aqui foi uma tentativa, uma modelagem de um projeto piloto no Hands-on em Goiânia. É um grupo muito especial para mim, que está guardado no meu coração, de pessoas vanguardistas, inclusive. Um destaque aqui para Joselma, cadê ela? Joselma, ela é coordenadora do ambulatório de quarta-feira, inclusive hoje estava aí nos ajudando nos atendimentos, no acolhimento dos pacientes. Referência no SUS em Goiânia e nos ajudou também nesse hands-on, que foi uma prática clínica presencial que fizemos em Goiânia, muito interessante, resultados interessantíssimos. Temos algumas ideias, inclusive, com os resultados que a gente teve com os pacientes, que atendemos em um único dia. A gente atendeu sábado e domingo, foram mais de 22 atendimentos e foi muito intenso, foi muito interessante. Essa aqui também foi uma imersão que fizemos em Gramado em 2023 em oncohematologia. É importante falar porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em perceber como a medicina chinesa funcionaria em pacientes com câncer no sangue, que são pacientes um pouco mais complexos que pacientes com tumor sólido, que a gente divide dentro da oncologia. E na visão da medicina chinesa isso funciona também. Os pacientes em tumores sólidos e pacientes com tumores líquidos. Então, essa diferença, ela também a gente lê com muita distinção em relação às síndromes energéticas. Então, o que os pacientes com tumores no sangue apresentam, e isso faz com que a gente pense na segurança, em como eu aplicaria acupuntura, agulhamento em pacientes que têm tumor no sangue, que são os pacientes leucêmicos, os que têm linfoma e os que têm mieloma múltiplo. De forma geral, são esses pacientes. Então, foi um encontro bastante interessante, foi uma imersão também de um dia, que é uma imersão avançada, diga de passagem. Então, para quem nunca estudou oncologia chinesa, para quem nunca compreendeu a integração, vale a pena compreender que a gente tem uma crescente nesse processo de ensino-aprendizado. Então, a gente começa pelo básico, que são os pacientes com tumor sólido, e aí a gente vai avançando para a oncologia, a oncohematologia, que é o caso, e para a oncologia pediátrica, que muitas vezes junta duas áreas complexas, que é a oncohematologia com a oncologia pediátrica, que são as crianças com leucemia, por exemplo, que são crianças um pouco mais complexas no sentido do tratamento integrativo também com medicina chinesa. Então, a gente tem aqui algumas manifestações de quais são essas possibilidades, e eu imagino que vocês estejam aqui justamente porque tem alguns gargalos na prática clínica, que vocês até me contaram lá no grupo, mas independente do grupo, eu tenho um banco de dados que eu coleto já faz mais de 5 anos, mais até um pouco uns 6 anos que eu coleto esses dados, então eu tenho mais de 3 mil respostas lá no banco de dados. Então eu uso muito esse banco de dados para compreender o que, que se passa do lado de lá. Muitas vezes a gente acha que sabe de tudo, mas muito pelo contrário, a gente só está buscando se preparar para tentar entender o que, que as pessoas precisam. E esse banco de dados, além das respostas do grupo, me deixam aqui bem à vontade de
dizer que vocês, na verdade, o que buscam é mesmo a prática segura da medicina chinesa na oncologia. Além disso, eu sei que vocês querem ter mais pacientes oncológicos no consultório. E isso bate com a incidência, com a estatística muito aterrorizante, que só a cada triênio, aqui no Brasil, pelo menos, o Instituto Nacional do Câncer, que é a referência do Ministério da Saúde, sempre nos mostra esses índices em elevação. Todo triênio, a gente tem aí pelo menos uns 13 a 15% de mais casos novos na incidência quando se compara com os anos anteriores. E quando a gente pensa em prevalência, aí o número ele explode, porque a gente junta casos novos com casos antigos e ainda os pacientes que estão curados, mas que ainda guardam aí as sequelas e síndromes energéticas residuais dos tratamentos e de todo o processo aí de condução aí de manejo dos casos, tá bom? E eu sei que muitas vezes o que está pegando é porque você tem algum familiar ou conhecido que está doente. Alguém que está próximo, um vizinho, ou mesmo um familiar, um amigo. Eu recebo muito esse tipo de realidade, em que, na verdade, eu quero ajudar esse familiar, esse conhecido, esse vizinho, esse amigo, essa amiga, essa pessoa próxima de mim, mas eu não sei por onde começar, eu não tenho segurança aí sobre o que que seria melhor, qual a frequência da acupuntura nesse paciente, se o tipo de câncer, eu fiz uma lista aqui sobre isso, e é exatamente o guia que vocês precisam para tratar desses pacientes, ou seja, qual é o meridiano que eu preciso ou não, o que que eu faço com esses meridianos que estão acometidos pela doença oncológica, por exemplo. Eu estimulo esse meridiano, eu tonifico, eu disperso, eu harmonizo. Quais pontos de acupuntura eu uso nesse sentido? Quando eu penso no racional médico chinês de tratamento dos meridianos, quais são os pontos de acupuntura em que eu preciso ter um pouco mais de ressalva ou aquele lugar ali, de fato, existe algum lugar que eu não consigo, que eu tenho uma contraindicação, vamos pensar assim, contraindicação absoluta para utilizar um estímulo pérfuro-cortante, porque a acupuntura é um estímulo pérfuro-cortante, é um estímulo invasivo, mas eu posso estimular os pontos de acupuntura de forma não invasiva. Como que isso acontece com o paciente oncológico? Mesmo que eu não faça uma intervenção com um pérfuro-cortante, uma puntura, se eu usar qualquer outro estímulo no ponto de acupuntura que não seja um pérfuro cortante, será que ainda assim eu tenho restrições com relação ao lugar onde o câncer apareceu? E aí, daí a gente vai entender a importância da gente ter alguns tipos de conhecimento, justamente por esse tipo de padrão receoso que os colegas, os alunos, os acupunturistas têm. E também uma coisa que eu venho percebendo, além desses receios, porque muitas vezes as pessoas se movem pelo medo, e como eu já disse para vocês, repito aqui de novo, o paciente percebe esse medo, o paciente percebe essa insegurança, percebe esse despreparo, percebe, ele sabe, no final das contas, tudo é ressonância. Então, aquela vibração que você emite de que eu não estudei o suficiente para atender aquela pessoa, pode reverberar no paciente de acordo com os sistemas de ressonância que ele tem. Muitas vezes ele também não está nem aí, ele confia em você e aí você tem que ali dar seus pulos, se virar nos 30 para poder preencher aquela estimativa que ele fez com relação à sua competência, está tudo certo, é exatamente isso. O paciente ele confia, ele já confia em você por outros motivos, ele sabe que você vai procurar, vai buscar as respostas para o caso dele, ele tem certeza disso, justamente por isso, porque muitas vezes o que se quer é alinhar um chamado, uma missão de vida. Porque percebe-se aí que a doença oncológica, muitas vezes tem pessoas que conseguem ver além do câncer, tumor mesmo que aparece ali, e entendem que o câncer é uma doença da alma, o câncer é uma doença do perispírito, porque a gente está falando de doenças do DNA, da célula. Então, quando eu entendo qual que é a correspondência do DNA da célula, que na verdade
corresponde e se representa à saúde histológica, ou à saúde dos tecidos, por consequência, saúde do Zhang-Fu, por consequência, saúde do meridiano e de todo o campo eletromagnético da pessoa, e também de todos os corpos sutis que vêm atrás do corpo físico, que é onde o câncer se manifesta, a gente começa a perceber uma visão um pouco mais transcendental e transformadora. Justamente a oncologia, ela traz para nós esse poder transformador. Porque quando eu olho para o paciente, eu atendo o paciente no ambulatório, eu atendo o paciente no consultório, ou recebo um pedido de ajuda, não tem como eu, como terapeuta, não me questionar e não fazer alguns questionamentos sobre a minha pessoa, sobre quem sou eu, sobre o que eu estou fazendo, sobre o meu estilo de vida, sobre o meu propósito. Não combina. Então, automaticamente, quando eu adentro a especialidade de oncologia, eu acabo me alinhando com esse chamado, com essa missão de vida, e eu não sei se é isso que reverbera aí no coração de vocês. Mesmo tudo isso, mesmo que você não tenha muito tempo para estudar. Professora Ana Cardoso, pelo amor de Deus, chega. A gente sabe que precisa se dedicar, a gente sabe que precisa estudar, estar alinhado aí com todas as atualidades, mas eu não tenho tempo, não tenho muito tempo. Então eu preciso de algo um pouco mais mão na massa. Mesmo que você nunca tenha atendido um paciente oncológico, eu tenho esse chamado, mas eu nunca atendi e quero atender. Ou mesmo que você tenha esse familiar, conhecido que está doente, que está até errado, né? Conhecido. Mesmo que você já tenha pacientes no seu consultório que você acha que precisa estudar um pouco mais, para se preparar um pouco mais, essa aula também é para você. E mesmo que você não entenda nada de artigos científicos, também esse é um gargalo, porque se a gente está falando de segurança, eu preciso de base científica. Mas eu não entendo nada de artigo científico, então é, fica aqui para que a gente consiga desmistificar isso um pouco para vocês. E aí a gente tem que falar um pouco da nova era de cuidados oncológicos. Eu tenho 25 anos de prática clínica, pessoal, eu já vi de tudo. E de tudo, tanto do convencional quanto de terapias inovadoras. Desde que, vejam bem, terapias inovadoras, desde que eu tenha base científica que sustente, e uma base científica de qualidade. Não são artigos ou pesquisas que são feitas é, pré-clínicas e que não se pode fazer translação. O que que é isso? Vamos fazer, apertar a tecla, traduzir aqui. Nem toda pesquisa, a gente consegue trazer ela para a prática clínica. Então, eu vou contar para vocês aqui, ó. A gente está escutando muito sobre cuidados integrativos, e que na verdade nem são só integrativos, mas são alternativos, sobre, por exemplo, os antiparasitários. Então, está existindo um movimento, uma onda aí de que existem pessoas que inclusive vendem esse conhecimento de que os antiparasitários têm ali alguma participação em vias metabólicas das células tumorais. Mas cadê a evidência de qualidade? Não tem. Então, esses estudos que algumas pessoas usam são estudos um pouco questionáveis do ponto de vista da qualidade de replicação, de translação. Ou seja, será que eu posso pegar esse estudo e simplesmente transformar esse estudo num protocolo de recomendação de antiparasitário para esses pacientes? Por enquanto, não posso. Então, quando eu penso em nova era de cuidados, inovação, eu preciso ter a base científica. Não tem jeito, tá, pessoal? Então, o que que nós vamos fazer, na verdade? É integrar. O que que é isso? É somar o que o paciente já recebe, mesmo com o advento da oncoimunoterapia, nós ainda vamos ver pacientes recebendo, isso é muito de praxe dentro da prática clínica. Quem está na prática clínica vai compreender que os pacientes estão em radioterapia, eles vão chegar em radioterapia, vão chegar com histórico de radioterapia ou em radioterapia, junto com quimio, inclusive. A quimio-radioterapia às vezes acontece na realidade dos pacientes, que é a quimioterapia feita junto com a radioterapia. Isso implica em mais problemas ou de forma mais intensa para os pacientes,
ou os que vão ser submetidos à cirurgia, porque o câncer, o tumor sólido, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que partir do básico para o avançado. Então, o básico é a oncologia clínica, que é o paciente com tumor sólido, é o paciente com câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer coloretal. Esses são os pacientes que a gente vai ver no consultório. Esses pacientes são pacientes da oncologia clínica. E o que que cura esses pacientes? Cirurgia. Os pacientes precisam operar. Então, não tem como eu fazer falsas promessas. Inclusive, também vamos abrir um parêntese aqui para entender o que isso significa oncologia chinesa. A oncologia chinesa ela é a integração, é a junção da oncologia clínica tradicional, convencional, com a medicina tradicional chinesa. E aqui eu ainda vou trazer mais upgrades, ou seja, mais passos, mais degraus nessa escada, além da medicina tradicional chinesa, que são os outros cuidados integrativos. Só fazendo um parêntese aqui, que eu já estou até crescendo, que eu estava falando da cirurgia, que é o tratamento base dos pacientes com tumor sólido. Os pacientes com tumor sólido precisam operar. Quando eles não podem operar, porque o tumor está muito grande, ou porque está pegando áreas vitais ali, há de se entender que pode se fazer quimioterapia e radioterapia antes para diminuir o tamanho desse tumor e a cirurgia ser ótima. Mas por que que eu não posso fazer isso juntando a medicina chinesa? Por que que eu não posso fazer isso usando os seis princípios da medicina do estilo de vida como remédio? Para diminuir e diminuir esse tumor, porque eu estou ali modulando o microambiente tumoral. Por que não utilizar dos princípios de medicina ayurvédica? Por que não usar de cristal cromoterapia? Por que não usar das diversas famílias de floral? Inclusive, hoje fiquei impressionada que eu descobri florais da Amazônia. Falei, nossa, já quero saber quem são os especialistas em florais da Amazônia para a gente poder fazer uma parceria. Claro que eu vou querer isso daqui, achei muito sensacional. Nunca tinha ouvido falar em florais da Amazônia. Já até fui pesquisar sobre, realmente são florais específicos. Tem um pouco de aproximação com os florais de bar, em relação ao método de extração e uso clínico. Mas por que não usar os florais de bar para melhorar as condições cirúrgicas desse paciente? Os óleos essenciais com suas substâncias químicas, algumas delas com potencial de antioxidar microambiente tumoral. Por que também não utilizar as terapias vibracionais, como Reiki, Theta Healing, barra de Axis, microfisioterapia, a própria psicoterapia, não é tão terapia vibracional, mas conseguimos também compreender que ela também ajuda em equilíbrio, por equilibrar o psicossomatismo e ajuda esses pacientes a terem melhores resultados no processo cirúrgico. A gente tem alguns casos de pacientes assim, que tinham um objetivo cirúrgico, mas que com a integração, o resultado final da avaliação de exames mostrou que a cirurgia X, que era uma cirurgia menos eficaz, foi substituída por uma cirurgia mais eficaz. Então, no final das contas, esse é o objetivo que a gente quer. Pacientes em uso de hormonioterapia, quem são eles? Câncer de mama, câncer de próstata. Então, são pacientes que vão utilizar, sim, fármacos, substâncias químicas que têm o poder de manejo hormonal. E aí eu acabo tendo que ter alguns cuidados, por exemplo, com alguns óleos essenciais, que são fitoestrógenos. Alguns pontos de acupuntura que estimulam a produção de estrogênio e progesterona e testosterona no homem. Alguns fitoterápicos, algumas ervas ou alimentos que, mesmo que tenham a função de tratar a síndrome energética, são estrogênio-like. Então, como que eu vou garantir a segurança de pacientes que não podem se expor há substâncias que se parecem molecularmente com hormônios femininos e masculinos quando eu penso nessa nova era de cuidados, tá bom? E aí, aqui na medicina do estilo de vida, eu ainda penso aqui em um X tipo de dieta ou uma rotina de vida diária que equilibra ali o eixo sono-vigília, que é o eixo yin-yang, não tem jeito de não pensar assim,
no sentido de produzir um equilíbrio hormonal. Ora, como isso não acontece? Claro que acontece. Se eu equilibro o yin e yang, se eu equilibro o ciclo circadiano, eu acabo tendo um equilíbrio também na produção hormonal desses pacientes. Então, não tem como trabalhar sem medicina do estilo de vida. E aqui, pacientes que se submetem um pouco, são pacientes um pouco mais complexos. Imaginem a complexidade dentro da complexidade. Se eu tenho pacientes com tumor no sangue, que precisam de um transplante, que é o caso dos pacientes com leucemia e mieloma múltiplo. Quais são os cuidados que eu deveria ter quando eu integro o transplante de medula óssea, que não é muitas vezes a realidade aí do consultório de vocês, vou logo falando. O que a gente vai ver mais é oncologia clínica, são tumores sólidos, mas porventura podemos ter aí pacientes com leucemia, leucemia às vezes, sim, pode acontecer, mas mais pacientes de linfoma e mieloma múltiplo. E os pacientes que usam oncoimuno, que são medicamentos, são fármacos que fazem um efeito um pouco diferente da quimioterapia e que precisam de uma atenção especial, porque aqui a gente tem um sistema imunológico do paciente super estimulado. É diferente do paciente que faz quimioterapia, que tem um sistema de defesa diminuído, que tem uma imunossupressão induzida. Aqui eu tenho uma superexpressão do sistema imunológico. É exatamente esse o efeito do remédio. Então, o remédio ele acorda o sistema imunológico do paciente para que esse sistema imune forte e muito ativado, e por isso a gente tem os problemas associados a isso. Então, os efeitos tóxicos dessa imunoterapia, dessa oncoimunoterapia são um problema para esses pacientes, porque eu tenho muito sistema imunológico ativado. E aí você quer ativar esse sistema imunológico usando uma erva como o astragalos. Então, isso não combina muito com esses pacientes que usam oncoimunoterapia. Ou você quer usar pontos de acupuntura que tem uma função imunoestimulante, principalmente pontos de acupuntura que tem uma função em medula óssea. Pontos de acupuntura cuja função básica é aquecer e gerar células, como pontos Yang do rim, por exemplo. Então, esses são pontos que não são tão interessantes para esses pacientes, mas é o tempo inteiro? Não, não é. Então, a gente precisa entender de ciclos de quimioterapia, ciclos de oncoimuno, para eu entender onde e que fase desse ciclo eu vou ter mais segurança para aplicar uma erva imunoestimulante sem que haja uma sinergia desses tratamentos e sem que haja um prejuízo à produção de radicais livres para a apoptose das células tumorais, que no final das contas é o que, que a gente quer. Eu acabei não colocando aqui, mas outros cuidados integrativos é a própria fotobiomodulação com o uso do ILIB, que é a aplicação sistêmica da fototerapia. E da mesma forma, que se eu coloco esse item aqui, esse tópico, a gente também tem esses mesmos questionamentos, só que eu aqui adicionaria todos os efeitos físicos, químicos e biológicos dos fótons de luz no tecido, quando eu também penso em associar fotobiomodulação em pontos de acupuntura, que é o caso da laser acupuntura. Então, quando eu sei que o mecanismo de ação da fotobiomodulação local, que ativa também meridianos. Isso já tem estudos que comprovam que se eu uso laser terapia em ponto de acupuntura, eu também ativo meridianos. Tem um estudo muito interessante sobre isso, que demonstra com dois pacientes o acionamento, o ativamento do meridiano, ou seja, quando eu penso em segurança, se eu tenho aquele meridiano, eu vou pensar no mesmo princípio na medicina chinesa. Se eu tenho aquele meridiano comprometido com câncer, com tumor, e não foi operado ainda, eu, qual que é a segurança que eu tenho em ativar por meio de estímulos de pontos de acupuntura que ativam esse meridiano com fotobiomodulação? Eu deveria ter uma cautela, um estudo do caso sobre, aí a gente vai avançar um pouco mais na frente. Que tipo de câncer é esse? Ou qual que é o estadiamento desse paciente? Inclusive, recebi um convite de uma palestra que eu acredito que vai ser muito sensacional. Eu adorei o tema dessa palestra. Eu vou fazer em maio agora. Não vou revelar ainda qual é a palestra, porque os organizadores ainda estão divulgando. Mas eu recebi esse convite para falar exatamente sobre estadiamento.
Estagiamento do câncer e as contribuições da medicina chinesa. Como que a gente faz essas leituras? Até porque cada tipo de câncer tem uma forma distinta, que é vamos pensar assim, a bula daquele câncer, que é a forma como ele se comporta. Cada tipo de câncer, olha que bacana isso, isso nos ajuda. Tem uma forma já mapeada, que é como se fosse o código de comportamento ali daquele tumor. Cada tipo de câncer tem uma forma mapeada, já que a gente consegue predizer, olhar lá na frente, no futuro, e tomar as providências hoje para que essas coisas não ocorram. Então, esse trajeto, essa trajetória, que é o que a gente chama de história natural, por exemplo, do câncer de mama, me dá muito subsídio para saber o que que eu vou usar aqui de cuidado integrativo para que eu não queira os desfechos que vão acontecer lá na frente. Vamos para a prática. Paciente que chega com câncer de mama no seu consultório, que eu já de cara eu vou falar aqui para vocês que é o carro-chefe. Infelizmente, essa é a realidade, mas, segundo os pensamentos estoicos, o que que a gente faz com o problema? A gente encara. Vamos encarar esse problema. Então, a gente encara o problema com conhecimento. Então, existe um problema real, um problema de saúde pública, que é a incidência cada vez maior de casos de câncer de mama. E câncer de mama em mulheres jovens. O que que é a mulher jovem? É abaixo dos 35 anos. São as 40 menos, adoecendo com câncer que não deveria aparecer nessa faixa etária. Mas por que que aparece? Porque aí são vários os motivos que aqui eu não vou ter tempo de esmiuçar com vocês. No entanto, vou logo dizer, vai chegar essa paciente para você no consultório que é câncer de mama. O câncer de mama tem uma trajetória, tem um código, tem uma bula, que quem conhece já sabe ler. Lê o passo a passo, já sabe o que que a paciente vai apresentar. Então, a tendência do câncer de mama é produzir, por exemplo, quando eu penso em estadiamento, metástases para alguns locais. Primeiro local de espalhamento das células tumorais, por perda do controle intrínseco, né, endogenamente, o próprio corpo, ele cria a célula tumoral, mas ele também tem mecanismos para segurar essa célula, mas esses mecanismos muitas vezes falham por alguns problemas também. E aí essa célula anda primeiro para linfonodo, anda depois para pulmão, anda para ossos, anda para fígado, anda para sistema nervoso central. Então já se sabe que esse é o caminho do câncer de mama, quando eu penso em estadiamento, tá bom? Quando eu penso em outras coisas, a gente também tem outros códigos de comportamento padrão. É padrão. Se repete. Vai repetir aqui no Brasil, repete na Europa, repete na Ásia, repete nos Estados Unidos, na América, em todas as Américas. Não tem jeito, pessoal. Esse também é um facilitador, vamos pensar assim, para nos trazer um pouco mais de paz, segurança no que fazer, sabem? E a assistência oncológica, ela já passou por várias fases, durante todo o início de descoberta dos tratamentos que têm eficácia para o câncer. Muitas vezes as pessoas ficam meio noiadas aí com as teorias conspiradoras da indústria farmacêutica, de que já encontraram a cura para o câncer. Mas olha só, pessoal, vamos falar sério aqui. O câncer é uma doença tão inteligente que quando ele percebe que ele tem um mecanismo de sobrevivência próprio, ele é um tecido anárquico. Então, tudo que acontece para mantê-lo vivo é mesmo muito bagunçado. Então, novas metástases surgem, eles puxam novos, essas células puxam novos vasos. O próprio tumor produz oxidação e antioxidação. Então, se a gente fica às vezes achando que eu tenho que antioxidar, que eu tenho que antioxidar, não, gente, olha, o tumor produz antioxidação, tá? Porque ele precisa estar vivo. Então, para ele estar vivo, ele precisa dinamizar o equilíbrio antioxidante e oxidante. Então, esse microambiente tumoral, que depende do macro, precisa estar com algumas características para manter aquele tumor viável e vivo. E aí, o que tem que se buscado na ciência são exatamente tratamentos que quebram todas essas vias que mantêm essa massa viva. E aí, tudo se começou lá na Segunda Guerra Mundial, com a descoberta do gás mostarda, em que era uma arma letal de guerra, mas percebeu-se que alguns tipos de leucemia começou-se a entrar em remissão. E aí foi se buscar qual que era o mecanismo desse gás mostarda nas células leucêmicas, e aí, a partir daí, começaram a desenvolver
ia descobrir até mesmo na própria natureza, porque a maioria das quimioterapias hoje vem da natureza ainda, vem de árvores, flores, plantas. Então, muitas vezes a gente acha que a quimioterapia não é a fitoterapia, mas é. A quimioterapia é um tipo de fitoterapia, só que como precisa de muita planta para fazer ali a concentração ideal, os laboratórios entenderam que isso ia desgastar muito a natureza, então eles fizeram de forma sintética, eles sintetizaram essas moléculas. Mas não o resultado nunca é 100%. A gente sabe disso. Então, quando a gente fala em oncologia, eu falo assim, o tratamento X tem tantos por cento de taxa de resposta comparado a quem não faz, e coloca esse paciente em tantos por cento de estar vivo nos próximos 5 anos. É assim que a gente conversa. Então, essas fases são interessantes porque lá atrás, nunca ninguém ia imaginar, há uns 20 anos atrás, parou, nunca ninguém ia imaginar que a gente ia ter uso de acupuntura na oncologia, uso de fitoterapia, uso de suplemento, uso de ervas, uso de florais, uso de medicina chinesa. Isso era muito, muito, muito empírico. Quando eu entrei na pesquisa em 2000, em 2017, 2016, o que me chamou a atenção, inclusive, para estudar acupuntura foi exatamente isso, porque quando eu pesquisei sobre neuropatia, eu vi que era um problema grande. E aí depois eu vi que não tinha nada para se fazer. A oncologia clínica não tinha ainda evoluído muito para trazer inovação e resultados para esses pacientes que tinham que conviver com a neuropatia. E aí, naquela época ainda, um pouco antes até, tá? 2012, 2013, eu comecei a ver alguns pouquinhos estudos sobre acupuntura, melhorando o aporte sanguíneo do nervo sensorial periférico, melhorando a axonopatia, melhorando a transmissão do impulso elétrico. Então, fazendo com que os pacientes tivessem melhora dos sinais e sintomas relacionados à neuropatia, por exemplo. E aí a gente percebe que essas várias fases compreendem não só o avanço da própria oncologia clínica, com novos fármacos, como a própria oncoimunoterapia que eu falei para vocês, novas técnicas cirúrgicas, novas técnicas de radioterapia, novas formas de combinação de medicamentos, mas também de forma muito crescente, rápida, a integração. Então, essa integração é interessante que vocês entendam que não está só na seara da prática dos acupunturistas, até porque nem está tanto. Inclusive, isso nem se ensina em escolas de medicina chinesa, isso também é um gargalo. Não há ensino sobre medicina chinesa na oncologia nas escolas de medicina chinesa tradicionais. Nem aqui no Brasil, talvez um pouco na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, mas aqui no Brasil, em Portugal também eu sei que não tem. Alguns países também da Europa, isso também está um início bem incipiente. Mas o que a gente vê dessas várias fases, vou colocar um acento aqui, né? É que a gente vai estar migrando fortemente para a completa integração, que é um conceito de medicina única. Esse conceito de medicina única eu gosto muito, que não é essa coisa segregada de ter que explicar que nós vamos juntar A com B, CREO com LEO. Não, não é juntar. É sobre tratar o paciente com todas as possibilidades, que são infinitas, mas que a gente precisa trazer acesso para esse paciente, cujas associações mais importantes do mundo, inclusive está tendo um encontro hoje em San Antônio, Estados Unidos, que é só sobre câncer de mama. Estes encontros, que é o encontro anual de câncer de mama nos Estados Unidos, que são os encontros da ASCO, são os encontros da ESMO, que são encontros da Sociedade Norte-Americana de Oncologia Clínica, Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, aqui no Brasil, da SBOC, a gente começa a ver isso aqui, tá bom? A integração, a gente começa a ver outros pontos de vista sobre a própria doença oncológica, os tratamentos, além do convencional. E quem percebe isso, quem estuda isso, quem se apropria disso, sai na frente, tá, pessoal? Bebe ali na água limpa na fonte. É de fato a pessoa que estudiosa, que se dedica ali a fazer diferença na vida dessas pessoas, que está sendo ali a pioneira, está escrevendo o caminho do pioneirismo. Temos pouquíssimos terapeutas, pouquíssimos acupunturistas que são estudiosos mesmo, verdadeiramente, da oncologia chinesa. Então, esta é uma verdadeira oportunidade, já que não tem tanta gente.
vocês que decidem estudar se tornam referência. Só que, em todas elas, uma coisa nunca mudou, que é a confiança do paciente em quem realmente pode ajudar e a transformar sobre o que ele precisa, tá bom? Então, dentre todas as situações problemáticas que a gente vai ver e todas as possibilidades, uma coisa é o elo de junção entre tudo isso que eu vim falando para vocês, que é o grau de confiança que o paciente tem com relação ao que de fato pode ajudá-lo. Ele não quer saber o que que é, mas nós, como terapeutas, sabemos que nem tudo os convém, né? A gente pode tudo, mas nem tudo me convém. Como eu acabei de falar, os próprios antiparasitários e várias ervas polêmicas aí que são ainda contraditórias e que o paciente, ele, às vezes, ele inclusive, eu tenho até um posicionamento um pouco polêmico, tá, pessoal? A gente às vezes combate fake news, né? A gente está em um trabalho árduo de combate de fake news, de identificação de indicações aí um pouco questionáveis. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa, sabe? Quem alimenta a indústria do fake news na oncologia é o próprio paciente. É o próprio paciente, porque ele está desesperado atrás de algo que o possa ajudar. E o que que ele quer, na verdade? Ele quer algumas coisas, tá? Ele tem pavor do câncer, ele tem medo do câncer, ele tem medo de recidiva, ele tem medo de sofrer, ele tem medo de ter dor, de estar com a sensação de estar morrendo afogado, no seco. Esses são os medos do paciente. Então, ele, como ele tem pavor do câncer, ele quer se livrar daquilo o mais rápido possível. E quem promete esse livramento, muitas vezes não tem muita ética, vamos falar assim. Algumas pessoas se aproveitam dessa vontade do paciente em se livrar daquilo e fazem algumas promessas um pouco esdrúxulas, sabe? Então, essa indústria do fake news, que às vezes a gente vai ver umas coisas muito estranhas, na verdade, no final das contas, quem alimenta é o próprio paciente. Mas nós que temos aqui o propósito e o compromisso de uma verdade mesmo, né? Que a gente combate fake news, então eu preciso de uma verdade. A gente precisa se agarrar aqui no que é palpável e sempre deixar interrogações sobre essas fake news que às vezes podem até prejudicar mais o paciente, porque a maioria delas é tóxica. A maioria dessas indicações aí questionáveis são adicionalmente tóxicas ao paciente, ok? Isso aqui, só isso aqui dá uma aula, assim, separado, de ervas e plantas e que tem potencial, entre aspas, anticancerígeno, e que as pessoas nadam de braçada, mas que tem muita toxicidade adicional e que não tem evidência científica. E aí, pessoal, se vocês querem chegar nesse ponto, vocês vão entender um pouco como que eu cheguei aqui. Tudo começou com o meu projeto de doutorado. Projeto esse que começou lá no mestrado no FMG, lá em 2011. E aqui eu tenho uma imagem que representa muito o que me moveu para chegar no ensino, na pesquisa, que é exatamente o teste de sensibilidade que eu fiz em inúmeros pacientes. Quantos pacientes que eu atendi e quantas vezes eu repeti os testes de sensibilidade para saber se a laser acupuntura em um método, né, validado, de fato funcionava para esses pacientes. Então, aqui eu trouxe um pouco de inovação em uma área que também é pouco pesquisada, são poucas as pesquisas que, por problemas metodológicos mesmo, que é difícil pesquisar acupuntura como um todo. Na oncologia é um pouco mais difícil. E quando eu adiciono fotobiomodulação em ponto de acupuntura, isso fica ainda mais desafiador, porque eu não tenho padronização bem descrita sobre o que funciona mais ou menos. Então, a gente vai nas cegas e acaba escolhendo uma parametrização X com base no que se tem. Então, isso é um pouco difícil mesmo. Mas esse estudo, ele, que foi conduzido aí por 4 anos, ele teve alguns resultados interessantes. Ele teve resultados na neuropatia propriamente dita, mais nas mãos do que nos pés, teve resultado na qualidade de vida do paciente, teve resultado discretamente na escala de ansiedade e depressão, que traz também os aspectos emocionais associados a uma pessoa que não consegue ter sensibilidade devido à quimioterapia.
E isso me fez escrever um livro, que foi um livro que eu publiquei em 2022, final de 2022, que já vendeu mais de 500 cópias. E aí eu tenho uma surpresa para vocês aqui com relação ao livro, para vocês ficarem aqui até o final. E aí, com todo esse movimento da escrita do livro, e da todos os pedidos de transformar esse conhecimento todo em segurança, em aspectos de segurança, eu tenho vários alunos, como eu falei para vocês, e que trazem aí resultados belíssimos, né? Então, essa aqui é uma aluna minha que está lá em Foz do Iguaçu, a Tagna, e ela aplica, assim, de forma rigorosa todos os conhecimentos adquiridos, tanto como pelo livro como pelos cursos, e ela não tem mais medo, né? Ela tinha esse medo de atender paciente oncológico, mas hoje ela tem um consultório cheio de pacientes e se sente livre, justamente porque ela tem conhecimento e consegue perceber como que tudo flui de forma natural. Esse aqui também é um resultado dela, sensacional, de 2 meses de acompanhamento de uma paciente com câncer coloretal, em que a gente percebe uma mudança da língua também muito significativa. Pessoal, melhor do que os meus resultados são os resultados dos meus alunos. E eu recebo depoimentos sobre isso, sobre esses resultados o tempo inteiro. Então vamos lá, olha só, eu dividi aqui para vocês o código de segurança na medicina chinesa oncológica em 4 passos. O passo um que vocês vão fazer na prática clínica, receber o paciente oncológico, é mapear as síndromes energéticas precursoras do câncer. Como é que eu vou fazer isso? É simples, você vai escutar desse paciente na sua anamnese, na sua consulta, tudo aquilo que ele fez antes de descobrir o diagnóstico. Só que tem um pulo do gato aqui. Geralmente, esses pacientes que desenvolveram as síndromes que levaram ele ao diagnóstico oncológico, ele não tratou. É muito difícil você ver um paciente que chega, muitas vezes nessa fase aqui, que é a fase diagnóstica, ou seja, ele tem o diagnóstico do câncer, ele te procura no consultório porque ele não começou o tratamento ainda, ele quer equilibrar, né? Eles fazem isso, falam assim. Então, é muito interessante você perceber que o que o paciente apresenta ali de síndrome energética que você está diagnosticando, pelo pulso, pela língua, vendo os exames do paciente, vendo toda os 5 movimentos, tudo aquilo da rotina dele que fala sobre os 5 movimentos, sobre os níveis energéticos, está me dizendo sobre coisas que ele foi acumulando ao longo do tempo, 15, 20 anos mais ou menos, e que não foram tratados. Ou seja, essas síndromes que estão relacionadas à doença oncológica e que são precursoras desse diagnóstico, provavelmente nessa fase aqui são as mesmas, ok? Então, esse mapeamento ele é muito importante porque nesta fase o que você vai fazer é tratar estas síndromes energéticas. Só que nós vamos ver no passo 2, a gente vai ter algumas ressalvas. Quando eu falo sobre contraindicação, a gente vai ver que tem uma só absoluta. O resto é ressalva. Então, anotem isso daí. E aí, a gente vai ter que compreender também que quando o paciente começar a andar o caminho dele da história natural do câncer, que é descobrir o diagnóstico, ele vai começar os tratamentos. Ou vai para cirurgia, ou começa com quimioterapia, ou oncoimuno e radioterapia, como eu falei. A gente tem que pensar lá na frente. Lembram do código, da bula que o câncer já me fala? Pronto. Então, quando eu olho para frente, eu vou saber que tudo aquilo que ele vai ser submetido vai induzir mais síndromes energéticas adicionais, justamente pelos tratamentos que ele vai fazer. Então, isso me dá um conforto já, um caminho que eu sei que o paciente vai seguir, vai trilhar. A internet me avisou aqui que deu uma pequena caída, mas daqui a pouco ela volta. E aí, no passo 2, eu vou fazer a integração, usando o raciocínio médico chinês com a oncologia convencional. Então, aqui eu estou, ó, né, claro que eu vou pensar se eu sou um terapeuta floral, se eu sou um aromaterapeuta, se eu sou um cristalterapeuta, um cromoterapeuta, um auriculoterapeuta que também está aqui na visão da medicina, mas eu sou um auriculoterapeuta da auriculoterapia francesa, por exemplo. Pensem nesta adição. Eu vou integrar o raciocínio da floralterapia, integrar o raciocínio da aromaterapia junto com a oncologia convencional. Então, a primeira coisa que a gente tem que mapear, que tentar entender, é o tipo de câncer. E não é o tipo de câncer da localidade.
Por exemplo, é um câncer de mama, é um câncer de pulmão, é um câncer de rim, é um câncer coloretal. Não. É o tipo do câncer que o paciente apresenta. Por quê? Se ele tem um sarcoma, um carcinoma, um adenocarcinoma, são coisas diferentes. Justamente porque quando eu olho os tipos de câncer de mama, por exemplo, o câncer de mama não é um só tipo de câncer. São pelo menos umas 30 doenças diferentes, com características diferentes. Então, essas doenças são diferentes também na visão da medicina chinesa. Então, eu preciso estabelecer um vínculo entre a apresentação do tipo, não só da célula, mas a área topográfica desse tipo de câncer, para que eu consiga ter mais especificidade e assertividade no meu plano terapêutico. Então, compreender o tipo de câncer é fundamental para você saber o que que você vai fazer e o que que você não vai fazer. Geralmente, essa informação o paciente não sabe falar. Você pode até tentar ali na sua anamnese, obter essa informação. No entanto, na minha realidade, na minha prática clínica, que eu vejo no consultório, é que hoje, graças a Deus, os pacientes estão chegando com relatórios muito bem completos. Então, esses relatórios, eu recebi uma paciente recentemente no consultório que eu fiquei, essa parte aí, eu nem gastei energia, nem precisei gastar energia, porque ela chegou com um relatório da história clínica dela tão completo que eu nem exame eu vi, porque todos os exames estavam descritos no relatório, um relatório de mais de 10 páginas, pessoal, uma coisa assim maravilhosa, algo assim esplendoroso. E isso facilita muito o nosso raciocínio, sabe? Uma outra coisa interessante também é a origem histológica desse câncer, ou seja, qual que é o tecido que originou este tumor. Então, essa origem histológica vai me dar algumas informações sobre comportamentos daquela neoplasia, porque todo câncer é uma novo tecido, plasia, é uma transformação do tecido em um novo tecido com características de malignidade. Isso diferencia o câncer benigno, o tumor benigno do tumor maligno. E a gente aqui está falando só de tumor maligno. Eu não estou falando de tumor benigno. Mas que também me colocam informações sobre, por exemplo, se esse tumor é mais yin, se esse tumor é mais yang, se esse tumor ele tem um comportamento que vai fazer produzir mais fleuma, se esse tumor ele tem um comportamento, ele, por mais que ele seja, por exemplo, a mama, quem rege a mama é o meridiano do estômago. Mas, dependendo do tipo histológico desse câncer de mama, ele tem mais comportamento de obstrução e de comprometimento do meridiano do rim ou do meridiano do pericárdio, sabem? Então, essas informações, elas vão nos deixar de forma mais segura, e aí vem a palavra da segurança de novo, porque eu sei onde eu estou pisando, sabem? Então, esse tipo de entendimento é muito importante também. E aí tem um outro tipo de exame que me fala sobre expressão molecular e genética desse câncer. E aí a gente vai ter um pouco mais de certeza sobre também esses comportamentos, porque aí, a partir daí, eu vou saber qual é a frequência de acupuntura que eu vou usar nesse paciente, quais são os pontos de acupuntura que não são tão interessantes para ele, e outros pontos de acupuntura que são relevantes e que precisam estar dentro da conduta terapêutica. Justamente porque essas expressões moleculares vão me dizer, por exemplo, no câncer de mama, de novo, se essas células têm receptor para progesterona, tem receptor para estrogênio positivo. Se existem receptores que estimulam o crescimento epitelial, porque o câncer de mama, basicamente, ele é de origem epitelial. A maioria, a maior parte, mas não são todos, são de origem epitelial, tá vendo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a origem histológica. Porque muitas vezes esse epitélio que surgiu o câncer de mama, são células sempre de revestimento, não necessariamente estão no ducto, mas estão em outro lugar. E representativamente, do ponto de vista topográfico, geográfico, eu vou ter aproximações de meridianos X, Y, Z, que não necessariamente aquele meridiano que governa a mama, por exemplo.
sabem? Então, eu tenho câncer de mama que se aproxima mais do meridiano do baço, então é nessa atenção que eu tenho que dar. Se aproxima mais do meridiano do coração, se aproxima mais do meridiano do rim, se aproxima mais do meridiano do estômago, se aproxima mais do vaso concepção, se aproxima mais do tumor do meridiano do pulmão. Então, dependendo do local onde esse câncer apareceu e das suas características moleculares, eu vou montando este quebra-cabeça e quando tudo fica claro, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. O estagiamento do câncer é algo que é imprescindível, não tem jeito de tratar paciente oncológico com medicina chinesa sem entender estagiamento do câncer. Estagiamento do câncer também é algo que eu vou até já dar o pulo do gato para vocês aqui. Ninguém precisa decorar, não, já vou dar aula para vocês aqui. Vocês vão baixar, vão procurar lá no Google um PDF, que é o PDF que o mundo inteiro usa, que tem um livro também físico, mas enfim, estamos aqui na área digital, vocês vão procurar Estagiamento do Câncer, o ICC. Estagiamento do Câncer, o ICC, vocês vão ter esses PDFs já, que são os livros mesmo, porque isso não muda, o estagiamento do câncer é um conhecimento que não muda, não tem grandes mudanças na área do conhecimento, é fixo, é estático. E quando eu entendo onde está esse câncer da paciente, quando eu entendo a diferença no estagiamento X, do estagiamento um, 2, 3 e 4, eu consigo compreender também sobre toda essa dinâmica de síndrome energética de meridianos comprometidos. E aí sim, eu consigo responder onde eu não posso ponturar aquela paciente, ok? Antes da gente terminar, que são os próprios padrões de metástase, que é essa bula que eu falei para vocês, esse código que o câncer ele segue cegamente. Pessoal, não tem nem o que pensar. Todo tipo de câncer tem um caminho bem delimitado de segmento. Então fica um pouco fácil, como eu falei para vocês, de predizer o futuro. Então eu consigo me preparar, eu consigo tratar esse paciente já sabendo o que vai acontecer lá na frente. Uma recomendação que eu sempre, isso não é segredo para ninguém, mas que é de fato algo que traz uma segurança, mas para que eu consiga aplicar essa recomendação, que é uma contraindicação absoluta, eu preciso desses conhecimentos aqui, ó. É não estimular áreas tumorais, nem superficialmente, nem profundamente, com nada. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um câncer de pulmão, mas que tem metástase óssea nas vértebras. E essas metástases ósseas nas vértebras, lá no exame você consegue, vai ter essa, né, nos seus relatórios, o paciente às vezes não vai saber. Mas essa metástase vertebral está lá em L1, ok? Então, esse osso que é a vértebra está com um nódulo ou tem células do câncer de pulmão na L1. Então, esta é uma área da coluna em que eu tenho um meridiano importante que passa ali, aliás, três, um até extra, né? Mas eu tenho ali o vaso governador, eu tenho o primeiro ramo do meridiano da bexiga e o segundo ramo da meridiano da bexiga. E tenho ainda os pontos Ruator Giagi. Os pontos Ruator Giagi são pontos especiais mas que a puntura, a localização anatômica dos ruatores de Agi são exatamente na espícula das vértebras. E é justamente por isso que os pontos ruatores de Agi, por que eles funcionam? Justamente porque eu estou punturando ali essa região onde eu tenho uma saída no canal medular de um ramo que vai se conectar com outras áreas do corpo, e por isso que estes pontos são muito efetivos. Não só eles, mas principalmente os do primeiro ramo, que tem ali as suas representações de cada Zangfu, a gente sabe disso, e o do segundo ramo, que compreende ali as questões emocionais relacionadas àquele Zangfu. Então, de mais importância para menos importância, eu tenho os Huatou Jiaji e os pontos do primeiro ramo do meridiano da bexiga, que eu não usaria para tratar esses pacientes que têm metástase óssea nas vértebras. Inclusive, fazendo um adendo aqui, metástase óssea, já que a gente está falando de padrão de metástase,
são padrões comuns à maioria dos tipos de câncer. Câncer de pulmão faz metástase óssea, câncer de mama faz metástase óssea, câncer coloretal um pouco menos, faz mais metástases para pulmão e para o fígado, mas também pode acontecer de ter metástase óssea. Mas, diferente da metástase pulmonar e da metástase hepática, onde que está essa metástase óssea? Já que temos tantos ossos no corpo. Então, não adianta só você saber que tem metástase óssea, você precisa saber quais são os ossos acometidos por essas metástases. Porque a partir daí a gente vai começar a ter mais informações para desenhar esse quebra-cabeça, tá bom? Não menos complexo ainda, a gente vai adicionar a integração do raciocínio médico chinês. Então, guardem isso, tá, pessoal? Essa é uma recomendação de contraindicação absoluta. Não se estimula áreas com tumor, com agulha, com laser, com magneto, com ventosa, com guachá, com óleo essencial, porque esse tipo de estimulação pode espalhar células tumorais com toda a certeza. Eu já vi isso ao vivo. Eu já vi pacientes que tinham áreas, em questionamento se tinha ali ou não células do tumor. Uma das formas que a gente tem que ter certeza, que a gente tem certeza que não há tumor ali mais, é quando a cirurgia ela é feita com sucesso. Então, a cirurgia foi, feita com a retirada completa ali do tumor. E eu tenho margens livres, então essas são também características, informações de segurança. Então, quando eu tenho a paciente operado, uma coisa que eu preciso saber é: foi tirado tudo? Tirou linfonodo? Essas margens estão livres? Se sim, não tem tumor ali mais. Mas o paciente que faz quimioterapia, aí vem o outro pulo do gato aqui. Por que que o paciente que tirou tudo está fazendo quimioterapia? Ele não está curado? Por que que ele não precisa ainda de um outro tratamento complementar, sendo que o mais principal e o curativo foi feito? Opa, volta lá no estadiamento. Se esse paciente ele tem um tumor maior do que 5 centímetros e tem linfonodo acometido com tumor, mas não tem metástase, provavelmente esse é um paciente com estadiamento 3. E esse é um paciente que faz quimioterapia. Por quê? Qual é o risco? De ter células andando por aí, células no sangue viajando, ou células que estão andando no sangue e que umazinha foi lá para o pulmão, uma foi para o fígado, uma tá lá na calota craniana, uma tá no arco costal, e ninguém sabe, porque não tem exame para ver isso daí. Apesar que hoje existe um avanço que é a biópsia líquida. Biópsia líquida, pessoal, olha, isso vai ser um avanço, inclusive, para nós, a medicina chinesa, brutal. Quando isso começar a rolar na prática clínica, a gente vai ter a completa noção do que é de fato um calor no sangue por toxina. Porque a biópsia do líquida, ela vai identificar fragmentos de DNA tumoral. Então, imagina que essa célula está lá no pulmão, mandando, liberando toxina. E mandando fragmentos de DNA, porque quando ela se multiplica e ela produz mais mutações nesse DNA, vai se perdendo, algumas morrem, algumas vivem. Então, a sobrevivência tumoral ali é uma coisa linear. É uma mistura, é uma anarquia, é uma loucura. Então, esses fragmentos de células, de DNA tumoral, caem na corrente sanguínea. Então, a biópsia líquida vai nos dar um panorama muito brutal sobre a atividade de células tumorais, e aí a gente vai conseguir ler a atividade yin e yang, a atividade de acúmulo, de fleuma, de perda da capacidade, por exemplo, de detoxificação desse sangue pelo fígado, por deficiência do Ti, por exemplo, por deficiência porque esse fígado não tem estrutura para fazer esse detox desse sangue, por diversos motivos. Então, a gente vai conseguir ter muito mais acurácia diagnóstica. Olha, eu estou aqui torcendo os dedos para que isso aconteça logo. Aqui no Brasil, a biópsia líquida ela ainda não foi, isso eu tenho quase certeza disso, depois posso verificar essa informação. Ela não foi ainda absorvida pelo Sistema Único de Saúde. Talvez o sistema suplementar, os planos de saúde já tenham. E parece, a gente vai fazer uma analogia um pouco com o PET scan. O PET scan hoje já é uma via de diagnóstico de medicina chinesa. Eu gosto muito de usar o PET scan. Eu não trouxe nenhuma imagem aqui de PET scan, poderia ter trago. Esse é um conhecimento um pouco mais profundo.
Porque o PET scan, como é aquele exame que a gente vê o corpo inteiro, a gente consegue ver as áreas metabólicas tumorais. Então, essas áreas metabólicas tumorais me dá a chance de fazer diagnóstico tanto de rebelião do Ti como de meridianos comprometidos, porque quanto maior a penetração, quanto maior o SUV, né? Quanto maior a penetração ali do contraste com glicose, maior é a taxa metabólica daquele tumor. Então, maior é a rebelião do Ti daquele tumor. Então, a gente consegue ver isso com PET scan. Mais com biópsia líquida, mais PET scan, a gente vai ter muito subsídio para fazer diagnósticos precisos, ok? Então, guardem isso na mente. O paciente que faz quimioterapia, ele é uma bandeira vermelha, porque tem células circulantes. E aí, algumas coisas são mais interessantes, outras nem tanto interessantes. O próprio ILIB, eu não faço em paciente que, de forma deliberada, em pacientes que usam quimioterapia, justamente porque eu tenho essas células tumorais ali circulantes, e o próprio ILIB também inibe um pouco da função da quimioterapia de produzir oxidação. Eu preciso de oxidação, que é o tal calor. Eu preciso de calor para fazer a apoptose, para induzir a apoptose dessas células. Então, há uma forma específica de usar ILIB em pacientes com quimioterapia. Não é uma contraindicação absoluta. Lembrem lá qual é a contraindicação absoluta. Todo o resto é ressalva. Pacientes que fazem radioterapia também é importante porque existe um senso comum entre os acupunturistas de que o paciente oncológico precisa estimular o sistema imunológico, precisa fortalecer o sistema imune, fortalecer. Não, gente. Quando eu falo fortalecer, eu estou já dizendo que eu vou nutrir, que eu vou tonificar. E nem sempre o paciente, ele precisa de nutrição e tonificação. Porque parece dar a entender que ele só tem síndrome de deficiência. E ele não tem só síndrome de deficiência, ele tem fator patogênico sendo produzido o tempo inteiro. E essa dinâmica entre fortalecer, porque eu tenho uma deficiência do rim, por exemplo, lá, que leva à imunidade baixa, não é aplicável em todos os pacientes. Então, você está queimando aí cartucho, poderia estar com outro foco. Em um paciente que está fazendo radioterapia, por exemplo, na cabeça e pescoço. Esse é um paciente que tem câncer de laringe, ele precisa da radioterapia para reduzir o tumor, para fazer uma laringectomia. Ele vai fazer imunossupressão? Não vai fazer imunossupressão. Parou aí. Então, você está queimando seu cartucho. Ah, que eu preciso fortalecer. Não, está perdendo seu tempo. Porque o problema desse paciente é outro. E aí você está ali queimando seu raciocínio, pensando em fortalecer esse paciente. Não, errou. Quimioterapia da mesma forma. Nem toda quimioterapia vai produzir a mesma intensidade de imunossupressão. Não vai. E os pacientes da oncoimuno é o contrário. Eu não quero ter o sistema imunológico fortalecido, porque ele já está com o sistema imunológico superativado. E tu tá lá jogando erva que tonifica o rim, tu tá lá fazendo mocha em ponto para estimular a imunidade do paciente. Não, gente. Esse paciente precisa de outra coisa. É outra coisa que ele precisa, tá? Então é um caminho menos certo, vamos dizer assim, ok? Paciente que faz cirurgia, ele perde muito sangue, perde muito Ti, perde muito dinheiro. Se eu não recuperar Ti, sangue, dinheiro, esse paciente vai entrar em deficiência de Yin e vai entrar em deficiência de essência. Quando não estão bem estruturados, o paciente vai acabar entrando consumindo o Yuan Ti, consumindo a energia dos vasos curiosos, consumindo a energia da essência. Por quê? Porque não repôs o sangue, não repôs energia, não repôs dinheiro, consome o Yin, por consequência o Yang e o Jing. E é isso que eu não quero. Os pacientes que têm efeito tóxico do transplante, eles têm uma intensidade alta, então eu preciso também entender qual que é essa intensidade e até que ponto eu posso tratar o paciente como, por exemplo, plaquetopenia. Então, esses são os pacientes que fazem plaqueta, pessoal, normal, é de 150 mil a 450 mil. Esses pacientes aqui chegam a 10 mil de plaqueta. Estou assim, sendo bem otimista. 10 mil ainda é bom. 10 mil de plaqueta já é contraindicação para agulhamento. Qualquer tipo de agulhamento. Como que eu vou tratar um paciente com transplante que tem 10 mil de plaqueta? Então, a gente vai tratar com outras formas e com outras agulhas. Eu vou. Não sei se vocês têm umas agulhas de estimação. Eu tenho. Eu gosto muito da agulha Tone.
Já experimentei de todas. Eu experimentei em mim e experimentei em pacientes. Do tamanho 18 por 20. Para mim, essa é a melhor. Mais confortável, menos risco de sangramento, inclusive para esses pacientes aqui. Então, essa é a minha preferidinha, essa é a minha xodó. Inclusive, eu uso ela também na aurícula. E aí, os pacientes que fazem terapia hormonal, como eu falei para vocês, são pacientes que estão fazendo remédios justamente para inibir o estrogênio e a progesterona e a testosterona. Então, esses remédios, eles servem para supressão. Aí, o paciente tem outros problemas lá para frente, porque eles têm supressão de hormônio. Como, por exemplo, menopausa induzida, que não é a menopausa clássica das pacientes que não têm câncer de mama, mas parece muito. A maioria dos sinais e sintomas é de deficiência de gene do rim, deficiência de gene do fígado, deficiência de gene do coração. Acaba secando ali Remai e Chiang Mai, e aí a paciente ela acaba tendo esses sinais e sintomas de menopausa. E eu tô dizendo isso por quê? Porque você vai ficar aí louca querendo tratar estes sintomas de menopausa induzida, achando que é menopausa clássica. E aí você vai falar: ah, já sei tratar a saúde da mulher, é só fazer o que a gente faz lá na saúde feminina para tratar esses sintomas de menopausa induzida. Não, você não vai fazer isso. Porque aqui eu não posso ter estimulação de estradiol e de progesterona, que é o que se faz na menopausa clássica. A gente vai fazer outras coisas. Ou um outro eixo é ativado aqui para a gente regular a térmica dessa paciente, por exemplo. E por último, o passo 4 é integrar o raciocínio médico chinês com oncologia convencional. Para os pacientes que passaram por tudo isso que a gente acabou de falar, mas que estão em reabilitação porque o objetivo deles é cura. Para também mexer ali naquelas células senescentes velhinhas que resistiram à quimioterapia, mas que estão aquele quietinha na delas ali, ó, só esperando um estilo de vida ruim para elas voltarem a crescer e a recidiva acontecer. Então, o que eu quero, muitas vezes também é o que os pacientes querem, a diminuição do risco de recidiva. Para os pacientes que também têm o objetivo de cura, recidiva é essa aqui, é uma recidiva em um prazo de 5 a 10 anos, mais ou menos, tá bom? E aí, se esse paciente ele tem um estadiamento desfavorável, que são os pacientes metastáticos, a gente também vai ter que ter algum tipo de racional para entender quando eles saem do cuidado paliativo e entram na finitude e como que tratamos esses pacientes com cuidados paliativos. Então, são pacientes que estão ainda em quimioterapia, estão em rádio, vão fazer cirurgia sim, mas o intuito aqui não é cura. O intuito aqui é fazer uma cronificação da doença. Imaginem aí uma pessoa viver com hipertensão, uma pessoa viver com diabetes. Então, aqui o objetivo é fazer ela viver com câncer. Viver, viver mesmo, viver 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas sem o objetivo da cura. Muitas vezes as pessoas confundem, e isso eu vejo muito nas redes sociais, uma remissão do câncer temporária nesses pacientes metastáticos, sabe? E aí todo mundo acha que está curado, porque entrou em remissão, lá os exames não mostram mais doença em atividade. Mas esse é um paciente paliativo. Por que que ele é paliativo? Porque ele tem metástase. Então, o fato de ter metástase já deixa ele nessa categoria em que o objetivo não é cura, e sim cronificação da doença, elasticidade do tempo, com qualidade de vida. Mas, de novo, vou repetir aqui. Muitas vezes, na checagem dos exames, percebe-se que a doença entrou em remissão, mas aí é só contar no relógio, gente, porque isso faz parte da bula do câncer, lá do código. Em algum tempo, vai se descobrir de novo a atividade da doença, volta a fazer quimioterapia, e aí, de novo, o paciente entra em remissão. Então, e esses são altos e baixos do processo de paliação. E aí a gente acaba vendo o paciente, em alguma parte também desse processo, entrar em finitude e evoluir para o desenlace. Então, esses pacientes com finitude também têm objetivos bem diferentes dos pacientes que estão em reabilitação, que têm risco de recidiva, os que estão em cuidados paliativos, porque não faz sentido muito a gente ficar pensando em, por exemplo, remover fator patogênico, em tratar ou sustentar DING, fixar DING, ou pensar ali em tonificar
sangue. Aí outras coisas fazem mais sentido para esses pacientes. Então, de novo, aqui é importante a gente entender para não queimar cartucho, certo? E aí eu vou contar para vocês como que eu atendo esses pacientes. Além de aplicar essas quatro fases e todos esses processos de raciocínio, eu vou contar para vocês aqui como é que eu faço no meu consultório. Eu faço consultoria, muitos pacientes chegam querendo mesmo que eu faça uma análise do caso, então isso é possível também. Eu estou contando isso para vocês para inspirar vocês, para que vocês consigam perceber essas infinitas possibilidades. Isso quando eu tô falando de paciente, isso não é a completude do meu trabalho. O meu trabalho abrange assistência, ensino e pesquisa também. Então, na assistência que eu faço diretamente com pacientes, eu faço consultoria. Então, muitos pacientes chegam com uma dúvida pontual de algo que eles querem melhorar, com um objetivo específico. E eu consigo ajudar com uma consulta. Quando essa uma consulta, ela não é, eu chamo isso de consultoria, não atende o objetivo desses pacientes, eu lanço mão do programa de acompanhamento que eu tenho. Então, esse programa de acompanhamento, ele já é um pouco mais, ele já entrega um pouco mais para o paciente, que não é só uma análise do caso e a conduta. Então, eu acompanho esse paciente ao longo do mês, que pode ser de 30 dias, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, e esse acompanhamento ele é mesmo no um a um. Então eu deixo meu WhatsApp com o paciente, tudo de alteração que esse paciente tem, do dia a dia, de dificuldade, de novidades, de melhoria, eu vou fazendo um acompanhamento quase que diário. Então, esse é um programa que tem uma entrega no individual um pouco maior, mas é bem interessante também, porque isso sana muito das necessidades desses pacientes. E tem um ambulatório, como eu já falei para vocês aqui, que eu atendo também junto com os alunos dos nossos programas, que tem um ambulatório, quem tem um ambulatório, em oncologia chinesa integrativa. Então, tudo isso que eu falei para vocês, a gente aplica no paciente e cada vez mais, hoje mesmo fiquei sabendo dos florais da Amazônia, já vou procurar saber quem é o expert. Na verdade, eu até vi lá no grupo. E aí eu vou ver como que eu convido essa pessoa para fazer uma contribuição dentro dos nossos programas de prática avançada com relação à foralterapia. Eu achei muito interessante essa história aí do da Amazônia. E também tenho, como eu tenho os programas de medicina de estilo de vida, eu tenho desafios em grupo desses pacientes. Então, muitas vezes eu não faço uma consultoria só individual, eu lanço os desafios em grupo para pacientes com objetivos específicos, ou mesmo para mudanças do estilo de vida. Sabe por quê, pessoal? Vou contar para vocês, tá? Muito difícil mudar estilo de vida em consultoria. No programa de acompanhamento também consegue se fazer. Mas muitas vezes os desafios em grupo, que são essas estratégias de grupo, têm muito resultado também, principalmente quando a gente quer fazer com que o paciente entenda que ele é o agente transformador da história dele. Então, a gente pode fazer acupuntura, indica fito, acompanha com recomendação de dieta, mas se ele não fizer as mudanças do estilo de vida que levaram ele a ter o câncer, a gente volta a ter aqueles problemas todos lá atrás. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Como é que eu posso me aprofundar mais nisso? E aí é que eu trouxe essa novidade para vocês aqui, que a gente sabe que 1 hora, 2 horas é mesmo ínfimo para a gente poder ter uma prática segura de verdade, tá, pessoal? Que é a medicina chinesa na oncologia, que é um passo a passo que eu desenvolvi, que é o MCO, para atender pacientes oncológicos com ciência, resultados e segurança, mesmo que você não tenha tempo para fazer uma pós-graduação, porque a decisão de fazer uma pós-graduação exige muito investimento, exige tempo também. Eu sei, eu acabei de fazer uma pós agora no Einstein de medicina do estilo de vida, inclusive, então eu tive que investir bastante, tive que me dedicar. Então, a gente não quer gastar esse tempo, né? Mesmo que você também nunca tenha atendido um paciente oncológico e se você também não souber nada de oncologia. Então, fica aqui para escutar mais sobre o MCO. O que que é o MCO, tá? O corretor escreveu errado aqui. É um curso mão na massa para você aplicar do zero a medicina chinesa na oncologia. Você que é meu aluno que está me escutando aqui, que é meu aluno do EOS, ou é meu aluno do Mamaim, ou é meu aluno do IAC para sempre, você já tem isso aqui, tá, pessoal? Lá nesses programas, tá?
Então, o que que tem dentro do MCO? Recomendações, tá? Não são protocolos, mas são o passo a passo para você atender esses pacientes com base em medicina tradicional chinesa, medicina do estilo de vida, floral terapia, dietoterapia chinesa, que faz parte do MTC, né? Aromaterapia para os principais problemas que levam os pacientes ao consultório do acupunturista e que os oncologistas não resolvem. Então, aqui eu vou logo dizer para vocês antecipadamente. O que faz os pacientes procurarem o consultório dos acupunturistas não são problemas comuns. E sim, e são esses os problemas que eu desenhei no MCO, que faz com que vocês já tenham mão na massa aí uma boa parte, quase 100%, vamos colocar aí 95% desses problemas que os oncologistas não sabem o que fazer, que não resolve. Eles dizem mesmo, não sei o que fazer, não tem o que fazer, não tem tratamento. Mas com a oncologia chinesa, a gente sabe que tem. Mesmo que você não tenha pacientes, não tenha tempo aí para fazer longas pós-graduações, nunca tenha atendido um paciente oncológico e não souber nada de oncologia, então um MCO é para você. Que é acupunturista, terapeuta integrativo, praticante da medicina chinesa, que nunca foi meu aluno, tá, pessoal? Fica essa oportunidade aí para vocês. Fica até o final que tem um presente aqui. Que é naturopata, estudante dessas áreas todas aqui, ou profissional de saúde que você está me escutando aí, porventura você está me escutando. E o que que você vai receber no MCO? Aulas gravadas, inúmeros materiais de apoio para download, bastante mesmo. Um certificado de 110 horas, que também não é um certificado curto, mas também não é um certificado de pós, uma apostila completa, 6 discussões de caso, para vocês entenderem como que eu atendo os meus pacientes. Aqui também tem as fichas que eu uso para o atendimento, que vocês podem se inspirar nessa ficha, que não, eu falei fichas, mas é uma ficha. E vou também incluir no MCO as masterclass com professores convidados, que são referência na área da medicina chinesa e de outras práticas integrativas e que contribuem muito para o racional do processo inovador que a gente quer. Então, o que que você vai receber de conteúdo? Todos esses itens aqui, ó, benefício da acupuntura em pacientes com câncer, vai entender um pouco mais da oncogênese segundo a medicina chinesa, epigenética, câncer e acupuntura, fórmulas magistrais em pessoas para pacientes com câncer, florais de Bach e quânticos para pacientes oncológicos, aromaterapia para pacientes oncológicos, todos formatados em recomendações, que você pega e aplica. Dietoterapia chinesa e tinturas para pacientes oncológicos, chás na oncologia, que também é um ponto aqui de gargalo, medicina do estilo de vida para pessoas que enfrentam câncer e toda a recomendação de acupuntura para pacientes que estão em químio, imuno, rádio, cirurgia oncológica e transplante de medula óssea. Temos também aulas de tecnologia, então parâmetros de fotobiomodulação, parâmetros de eletroacupuntura, reprogramação mental para pessoas com câncer, dor oncológica, acupuntura na finitude, um pouquinho de urgência oncológica para você saber o que fazer com um paciente que chega com hemorragia, por exemplo, no seu consultório. Hemorragia mesmo, tá? Discussão de casos clínicos reais e dicas para que você se insira nas equipes de cuidado interdisciplinar oncológico. Tem lá nas aulas uns pulos do gato para você também começar a ser referência e contra-referência de pacientes oncológicos dos serviços de oncologia tradicionais, tá? Vou entregar para vocês também, que estão aqui no final, alguns bônus, pessoal. Tem 2 livros digitais muito importantes que eu fiquei muito feliz de tê-los escrito, porque são livros que trazem os resultados, a síntese, a reunião dos resultados clínicos que eu tive, por exemplo, tratando nódulos mamários como um todo, com o tratamento da oncologia chinesa integrativa, não só tumores malignos, mas tumores benignos também. Um livro digital que é só sobre câncer de mama. Lembram que eu falei para vocês que vocês vão receber muito paciente com câncer de mama? Então, esse livro traz uma visão da oncologia clínica e da visão da medicina chinesa. Para quem está aqui, eu vou deixar para vocês 1 ano de acesso à Agente Yara, que é a IA que eu desenvolvi. Na verdade, para uso pessoal, vou ser bem sincera, mas a Yara ela chegou num ponto de assertividade muito grande, com todo o material que eu parametrizei ela, com toda, inclusive o livro, o meu livro está dentro da Yara, todos os
as referências que eu queria que ela seguisse para que ela não cometesse erros. Então, hoje eu confio plenamente nessa IA e vocês vão ganhar aqui um ano de acesso para vocês terem um suporte 24 horas por dia sobre qualquer assunto de oncologia chinesa, para que vocês consigam ter mais segurança. Vou deixar para vocês também um acesso de um ano para as minhas palestras, todas que eu já fiz, as que estão lá dentro, tem várias, inclusive a última que eu fiz no Rio de Janeiro, o Congresso da SBOC, que fala sobre gestão assistencial facilitada por IA. E, por exemplo, as palestras novas que vão acontecer, essa palestra do estagiamento que eu vou fazer, também vai estar aqui no ciclo de palestras. Eu acabei também recebendo um outro convite que eu neguei, mas eu vou fazer essa palestra de qualquer forma. Essa palestra também vai estar aqui, que é uma palestra sobre medicina do estilo de vida em oncologia, dietoterapia chinesa e oncologia. Eu fiquei muito chateada em não ter conseguido aceitar esse convite por questões de agenda, mas farei a palestra da mesma forma e ela estará aqui no ciclo de palestras. Tem várias. Participei do congresso da Erika Neri também esse ano, então essa palestra já está lá, assim como outras palestras gravadas que eu fiz ao longo desses anos também estão aqui, vocês vão ganhar como brinde, tá bom? Quanto que poderia custar isso tudo, pessoal? O curso completo hoje ele está valendo R$ 997. Todas as discussões clínicas, 597. Cada masterclass, se juntar todas, tem mais de 10. Juntar tudo dá mais de R$ 1.597. Os dois livros digitais, 197. A Iara por ano custa 997. E o ciclo de palestras, se quiser comprar separado, é 597. Ou seja, tudo daria 498, R$ 4.982. Mas eu quero fazer um acordo de valor aqui com vocês. Esse acordo de valor significa o seguinte, que eu vou fazer uma condição especial para quando você tiver com pacientes oncológicos no consultório, ó, o acordo de valor aqui, ó. Sem recidiva, com efeito tóxico controlado, sem dor, pacientes seguros, você vai me enviar esses seus prints, comprovando que tudo que foi adquirido com o conhecimento de vocês chegou no resultado final, tá bom? Então, esse é o acordo de valor para a condição especial que eu vou fazer agora. E aí eu pergunto para vocês, ontem vocês tinham R$ 1,38 no bolso, na conta de vocês? E hoje vocês têm R$ 1,38? E amanhã vocês têm R$ 1,38? Tem, né? Pois bem. Então, esse curso, na verdade, o preço dele, oficial, é de R$ 997. Só que a gente já tem mais de R$ 3.000 de desconto. Mas para vocês que estão aqui, eu quero fazer a oferta de 1,38, né? Por dia ao longo de um ano. Ou seja, com um paciente você já paga. O que que vocês vão investir hoje? R$ 497. Com todos esses bônus que eu acabei de disponibilizar para vocês, tá bom? Só que, para você fechar agora, eu vou deixar o link aqui para vocês nos stories, vou deixar no grupo também. Eu vou entregar para vocês o meu livro. Eu tenho poucas unidades. Na sua casa, eu vou autografar esse livro para vocês. Se você se inscrever agora, tem esse bônus extra, que é somente para o Brasil. Não sei se tem gente de fora do Brasil aqui assistindo essa aula. Esse livro custa R$ 358. Ele vai estar adicionado ao seu pacote, caso você se inscreva agora por R$ 497. Esse é um valor à vista, tá bom, pessoal? E aí eu vou deixar para vocês aqui meu propósito, que é aumentar o acesso, já agradecendo aqui a presença de todos vocês. Vou abrir a caixa de perguntas aqui agora. O meu propósito, pessoal, eu durmo e acordo pensando nisso aqui, em como aumentar o acesso de pacientes, familiares e cuidadores a uma prática da medicina chinesa oncológica com ética, segurança, com resultados e baseado em ciência e vivência, tá bom? Então, vou deixar aqui enquanto eu vou lendo a caixinha de perguntas de vocês, que eu vi que surgiram alguns questionamentos, vou deixar aqui o cupom já com desconto para quem quiser aproveitar. Lembrando que o livro é só para quem fechar agora. E aí, vou responder a caixinha de vocês aqui.
No caso, seria tratar o meridiano que passa no local da manifestação cancerosa. Isso mesmo, Leandro. A gente vai tratar estes meridianos. Só que o tratamento dos meridianos exige que eu entenda um pouco sobre aquela lista do passo 2 que eu expliquei para vocês. Porque quando eu vou tratar esse meridiano, por mais que eu entenda que o câncer ele é um excesso, e ele de fato é, porque eu tenho um nódulo ali, eu tenho células em acúmulo, e essas células acabam tendo um mecanismo de sobrevivência que não é exatamente o mesmo. Então, por exemplo, essas células podem ter mais uma característica de angiogênese, e aí eu tenho que pensar em uma, mesmo que eu tenha um meridiano do fígado, por exemplo, comprometido, se esse tumor ele tem uma capacidade mais de fazer angiogênese, uma capacidade mais de atrair células NK, eu vou acabar entendendo que esse tumor ele está obstruído com um padrão mais frio, mais quente, mais com mais rebelião, com mais fleuma, com mais estase de Ti ou de Chue, entende? Então, mesmo que eu entenda no tratamento dos meridianos sobre a localização topográfica, eu ainda preciso entender sobre aquelas características que eu descrevi para que a gente consiga ter um pouco mais de assertividade. Muita gente ainda com problema de internet, né, por conta desse clima dessa questão meteorológica que afetou o estado de São Paulo, não só o estado de São Paulo, mas o sul do Brasil. No caso da L1, para evitar o raio-x. Eu não faria nenhum estímulo, sabe, Leandro? Nem com raio-x. O raio-x, eu até tenho um aparelho, gosto dele e gosto de usar, é um equipamento de eletroestimulação, mas é um equipamento de eletroestimulação que faz muita sedação. Então, se eu tiver um tumor com uma característica mais indolente, e eu não. Vamos forçar a barra aqui pensando que eu iria ainda estimular essa área, que eu não estimularia, sabe? Quando eu estou pensando, ó, a sua pergunta, quando eu estou pensando em lugar onde está o tumor, tá? Então, por exemplo, eu falei da L1, mas pode ser qualquer lugar, qualquer área óssea. Então, não é qualquer canal qualquer lugar do canal da bexiga, é aquela região. Isso que eu estou pensando, ó, em uma contraindicação absoluta, sabe? Os outros locais do meridiano da bexiga, que também não é só a região dorsal, a gente vai ter algumas ressalvas. Mas contraindicação absoluta mesmo é onde está a área tumoral, tá bom? O curso vai ficar disponível, vocês falam de acesso, né, Consuelo? Então, é um ano de acesso, tá bom? Um ano de acesso para todo esse bônus que eu acabei de escrever aqui para vocês. Após a cirurgia, existe alguma espécie de laudo que relate como foi a cirurgia? Tem. Que consta como documento, sim. Inclusive, esse é o mais oficial, porque geralmente o paciente, quando ele vem com biópsia, ele vem com imunistoquímica, ele vem com aquela explicação, aquelas caracterizações para tratamento. E aí tem esse estagiamento para você entender mais sobre o que que você vai fazer ou não. E aí, depois que é feita a cirurgia, é que de fato o laudo oficial sai. Até porque às vezes a cirurgia ela não vai encontrar um tumor propriamente dito, vai encontrar ali alguma questão tratada, sabem? Mas que ainda é relevante para. Sim, tem a possibilidade, Van. Esse link que eu deixei para vocês aí é o link de parcelamento, tá bom? Então, mesmo que o paciente tenha feito todo o tratamento e que a cirurgia ela aconteça, que vai acontecer, muitas vezes o que vem no laudo é uma região tratada, tipo assim, vem como se fosse uma necrose, uma área de necrose. Aí se entende que houve uma resposta cirúrgica completa, resposta patológica completa, tá bom? Então, é muito variável, sabe? As realidades dos pacientes são muito variáveis. Isso vocês vão ver muito lá nas discussões de caso clínico, essas questões todas aí, tá bom? Cada caso, inclusive, se eu não me engano, nos casos clínicos eu deixei 2 ou 3 tipos de casos de câncer de mama para vocês entenderem as diferenças. É, a oncologia é um tema um pouco mais complexo, mas que é uma excelente opção.
com fitoterapia também, e tem dois tipos de fitoterapia que a gente usa na oncologia. Uma é um pouco mais robusta, que não é para qualquer um, que é a fitoterapia, eu vi isso mais na China, que é a fitoterapia tumoral mesmo, que é como se fosse o uso da fitoterapia. Lembra que eu falei para vocês que quimioterapia é planta? Então, a químio, ela é derivada de plantas. Então, a fitoterapia antitumoral mesmo, que tem efeito anticancerígeno, ela é a leitura, vamos dizer assim, das plantas que são feitas de forma sintética, a quimioterapia convencional. Então, elas são tóxicas de igual forma. Essa fitoterapia antitumoral, aí, assim, ela requer o nicho do nicho. Então, quem é especialista em fitoterapia chinesa deveria ser expert em fitoterapia antitumoral. Aí a gente entra na fitoterapia convencional, clínica, como se fosse a clínica médica da fitoterapia, para tratar as síndromes clássicas aí do paciente, certo? Então, a mesma coisa aí foi o que eu falei, né? Desses fake news que as pessoas falam. A Consuelo está perguntando aqui da babosa. Então, a babosa também entra um pouco nessa classe de possíveis substâncias antitumorais, mas que tem aí algumas controvérsias, tá, Consuelo? Ó, eu acho que eu fiz um post hoje, eu acho que eu coloquei 3 artigos lá, nos dois. Os 3 artigos falam literalmente quais são os nutracêuticos mais importantes, que são fitoterapias, que são ervas, mas eu falei num contexto mais de diaterapia. No entanto, esses nutracêuticos podem também serem lidos no contexto de fitoterapia, porque você pode indicar esses nutracêuticos como encapsulado, tá? São muito mais potentes do que babosa, muito mais mesmo. O paciente que tem recidiva em região peritoneal, como iniciar o olhar. Então, se eu for atender um paciente que tem recidiva em peritônio, eu tenho que entender qual que é a origem dessas células. Provavelmente é gastrointestinal, tumor do gastrointestino, do aparelho gastrointestinal, um colo retal, provavelmente. E aí eu preciso entender o padrão dessa recidiva, se está tomando o peritônio inteiro, se está tomando uma parte do peritônio, e características dessas células que estão ali, que aí eu vou fazer as leituras da medicina chinesa para poder tentar iniciar, na verdade, um plano terapêutico, tá bom? Pessoal, é o que mais tem, na verdade. Tem um livro, inclusive tem uma autora que faleceu esse ano, foi ano passado, que eu gosto muito dela, é a Tayla Hans. Tayla Hans, ela tem um livro só sobre fitoterapia antitumoral, Daniel, que tá perguntando aí. Essa terapia Gerson também é um pouco controversa, né? Como dietoterapia, eu uso muitos conceitos da alimentação anti-inflamatória da própria MEV, que a gente tem algumas linhas que algumas são mais radicais, outras menos, porque tem algumas linhas da MEV que são plant-based, então a plant-based, ela diminui um pouco a ingesta de carne, e eu sou um pouco contra isso, eu acho que o paciente oncológico, até pelo ponto aí a gente junta, né, vai lá na dietoterapia chinesa, também com base na utilização dos 5 movimentos, das 5 térmicas, para tratar as síndromes. Então, se o paciente ele precisa, a gente atendeu um paciente na segunda-feira, que era o puro suco da deficiência do sangue. E estava muito grave mesmo. A paciente, inclusive, estava. A deficiência de sangue dela estava tamanha, que era uma deficiência de Chouet generalizada, que envolvia ali as 3 usinas de produção de sangue. E, se eu não me engano, na história que ela contou, era uma paciente com câncer de mama. Eu não sei se ela tinha falado sobre uma restrição de proteína, agora não estou lembrada. E aí eu falei, gente, olha só, menos é mais. Um paciente também com dificuldade, assim, de aderir ao tratamento. E eu falei, menos é mais. Vamos fazer o seguinte, vamos caprichar nessa dietoterapia. Eu preciso que essa paciente coma proteínas de origem animal, vermelha, mas a proteína de origem animal vamos dizer assim, correta, sabem? E, e toda a dietoterapia produtora de sangue, mais moxa bustão com gengibre em pontos de estimulação de sangue.
tanto do rim, quanto do baço, quanto do fígado. O fígado mais armazena, né? Mas tudo bem. E aí, são esses dois princípios que eu gosto de usar muito. A dieta, as dietas, os tipos, os estilos de dieta, baseada na medicina do estilo de vida e da dietoterapia chinesa. Paciente em massagem, né, que a Rita está perguntando. Massagem, quando eu penso, é massagem chinesa, é massagem, como é que eu penso? De drenagem linfática, né, que não é só masso chinesa. Então, a masso chinesa já tem um pouco de diferença da drenagem linfática, porque a masso chinesa ela vai também tratar síndromes. E aí, quando trata síndromes, eu vou partir do mesmo princípio de todas essas iniciativas que eu acabei de falar aqui. Então, se eu sou um massoterapeuta da medicina chinesa e entendo de oncologia chinesa e vou tratar um paciente com massoterapia chinesa, eu vou utilizar os mesmos princípios desses que a gente acabou de explicar aqui. Agora, se for drenagem linfática, aí eu preciso de outras características do paciente. Então, por exemplo, se ele está usando drenagem linfática, eu estou entendendo que ele fez uma linfadenectomia. Se fez uma linfadenectomia, é mais ou menos um algoritmo, tá, pessoal? A gente segue um algoritmo, tá? Se fez uma linfadenectomia, fez onde? Fez na axila? Fez na região inguinal? Fez na região do mediastino? Fez na região cervical? Aí vem outra pergunta. Quanto tempo tem essa linfadenectomia? Aí vem outra pergunta. Tem células tumorais nesses linfonodos retirados? Sabem? Esses pacientes que estão sendo elegíveis aqui para drenagem linfática, eles fizeram um esvaziamento linfonodal e que chegou-se a desenvolver sinais e sintomas de linfedema, sabem? Então, é um algoritmo mesmo. Inclusive, esse algoritmo eu já até descrevi. Ele está lá disponível dentro da plataforma, tá? Não no sentido de indicar drenagem linfática, mas no sentido de se entender sobre linfadenectomia. E aí todas as implicações, incluindo a própria acupuntura. Será que eu vou estimular a ponte de acupuntura em pacientes com os membros que foram submetidos à linfadenectomia? Então, essas perguntas todas eu. Então, você me fez uma pergunta, eu te devolvi cinco, porque eu preciso das respostas dessas perguntas para saber definir sobre plano terapêutico envolvendo maço, tá bom? Bom, pessoal, olha, muito obrigada. Você que já é meu aluno, eu sei, a Rita entrou agora de novo, tá no Mamaim, né, Rita? Mas para quem nunca foi meu aluno, tá aqui uma oportunidade, tá bom? Para que eu mande o livro para você. Ficaria muito a Bia também, que já foi aluna, tá tentando voltar de novo aí. Vamos ver se consegue, né, Bia? Vocês que são alunos, né, sabem, estão aqui assistindo a aula, mesmo sabendo que não é uma aula, apesar que a gravação vai ser editada e vai entrar lá no ciclo de palestras também. Sintam-se à vontade, tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos. Eu tô vendo que já tem gente se inscrevendo aqui. E sejam muito bem-vindos, aproveitem mesmo e espero vocês aí em novas oportunidades, tá bem? Grande abraço, boa noite para vocês. Até a próxima.